Daremos início agora ao módulo 4 do treinamento básico de IBM 2. Neste módulo, vamos tratar do tema de consultas. Explicaremos como executar consultas simples, consultas complexas e consultas com quantidades. Uma consulta é uma expressão linguística usada como requisição de uma informação. A informação requerida é então respondida na forma de uma resposta ou resultado. As consultas em bancos de dados utilizam uma linguagem estruturada que utiliza campos, critérios e comandos para requerer a informação desejada. Com o IBM 2, é possível fazer consultas sem o conhecimento técnico desta linguagem. Ao contrário, o procedimento para criar consultas é bastante intuitivo. Vamos agora iniciar a demonstração de como fazer isto no Analyst Notebook. Com o aplicativo Analyst Notebook já aberto e conectado ao guia do usuário, iremos iniciar o tema Consulta Simples. Para iniciar uma nova consulta a partir do IBM 2 Analyst Notebook, há dois caminhos. Página inicial, origens conectadas, nova consulta. Ou pressionar com o botão direito do mouse ou pressionar com o botão direito do mouse em um espaço vazio do diagrama e selecionar nova consulta dentro do grupo do banco de dados que deseja consultar. No nosso caso, o guia do usuário. Seja qual for o caminho utilizado, será exibida a janela de construção de consultas. Nesta janela identificamos duas áreas: área de condições e a área de estrutura. Para realizar uma consulta, vamos arrastar o ícone de qualquer tipo de entidade para dentro da área da estrutura. Com este ícone selecionado, agora vamos à área de condições identificar as opções de campos disponíveis para a consulta. Estes campos são os campos comuns a todas as entidades, visto que optamos por iniciar essa consulta para obter como resposta qualquer tipo de entidade. Vamos então fazer algumas perguntas para ver como o resultado se apresenta. Primeira pergunta: qual é a lista de registros de qualquer tipo de entidade que foram modificados após 31 de janeiro de 2004? Para isso, na primeira linha da área de condições, na coluna Campo, selecione Data de modificação. Na coluna Operador, selecione Após. E na coluna Valor 1, escreva 31 de janeiro de 2004. Pressione o botão Resultados. Como resposta será exibida a lista de registros que atendem a esta condição. Note que, como foi escolhido qualquer tipo de entidade, os registros apresentados trazem tipos de entidades diferentes. Como resposta, temos 139 registros. Agora vamos sofisticar um pouco mais a nossa pergunta. Vamos voltar à nossa condição anterior. E a segunda pergunta é: qual é a lista de registros de qualquer tipo de entidade que foram modificados entre 31 de janeiro de 2004 e março de 2004? Para isso, na primeira linha
da área de condições, na coluna campo, mantenha data de modificação. Na coluna operador, selecione entre o valor 31 de janeiro de 2004 e o valor 31 de março de 2004. Pressione o botão Resultados. Como resposta, será exibida a lista de registros que atendem a esta condição. Note que, como foi escolhido qualquer tipo de entidade, novamente os registros apresentados trazem tipos de entidades diferentes. No entanto, como na segunda pergunta refinamos as condições, temos agora somente 116 registros de todos os tipos de entidade que atendem à nova condição. Ainda seguindo em uma consulta simples, vamos fazer agora uma terceira pergunta. Nesta pergunta, incluiremos mais argumentos e condições. A terceira pergunta é: qual é a lista de mulheres com mais de 30 anos ou homens hispânicos? Esta consulta, podemos notar que é bem mais complexa e deve ser planejada com cuidado, usando os recursos da área de condições. Para obter este resultado, vamos voltar à condição anterior e modificar a nossa consulta. Primeiro, vamos selecionar o tipo de entidade que desejamos. É o tipo de entidade pessoa. Vamos manter este ícone selecionado e agora vamos construir as condições. Um desenho vai facilitar o entendimento das condições e a sua estrutura antes de construí-las. Como está claro no desenho, há dois blocos de condições a serem construídos. O primeiro bloco diz respeito à entidade da esquerda, ou seja, mulher com entidade superior a 30 anos. Como a condição é múltipla, sexo e idade, vamos criar a condição entre parênteses. Na primeira linha da área de condições, vamos inserir, na segunda coluna, um parênteses, usando o duplo clique do mouse para abrir este bloco da esquerda. Na terceira coluna, vamos inserir o campo sexo. Na quarta coluna, igual a. E na quinta coluna, selecionar o valor da lista feminino. Aqui vale um comentário. Você nota que desta vez há uma lista para selecionar. Isso acontece porque o atributo sexo não é livre, ele tem opções limitadas. Dando sequência, na primeira coluna da segunda linha, vamos adicionar a expressão e. Na terceira coluna, selecionamos idade. Na quarta coluna, maior que. Na quinta coluna, inserimos o valor 30. E na sétima coluna, fechamos o parênteses outra vez com duplo clique do mouse. Mas a nossa consulta ainda não se concluiu. Falta o bloco da direita. Voltando ao desenho, vemos que há uma condição OU antes desse bloco da direita. E depois, o bloco é aberto com parênteses. Então, vamos reproduzir essa condição. Agora, na terceira linha da área de condições, na primeira coluna, selecionamos OU. Na segunda coluna, adicionamos o parênteses
abrindo o segundo bloco. Na terceira coluna, selecionamos sexo. Na quarta coluna, selecionamos igual a. Na quinta coluna, masculino. E agora, a segunda metade deste bloco iniciará na quarta linha, onde selecionamos E na primeira coluna. Código étnico na terceira coluna. Igual a na quarta coluna. E hispânico na quinta coluna. Fechando parênteses na sétima coluna. Assim temos a nossa consulta construída. Pressionando no botão Resultados, teremos a lista de entidades, pessoas que atendem aos critérios que determinamos. No nosso exemplo, a resposta à pergunta qual é a lista de mulheres com mais de 30 anos ou homens hispânicos nos retorna uma lista de 138 registros. Note-se que temos mulheres nesta lista e homens. Para adicionar os registros que se deseja ao diagrama, primeiro selecione-os usando os recursos de selecionar todos, desselecionar todos ou o uso do mouse com a tecla Ctrl pressionada. Pressione com o botão direito do mouse e adicione ao diagrama. Pronto! Os itens foram adicionados ao diagrama. A janela de consulta ainda permanece aberta. Neste caso, você pode voltar para refinar a sua consulta, concluir ou cancelar. No caso de selecionar a opção Concluir, será questionado se quer salvar a consulta para uso posterior. Esta é uma facilidade do conjunto Analyst Notebook e iBase. Consultas de uso frequente podem ser salvas e executadas ou até alteradas com frequência. Vamos salvar essa consulta e depois vamos localizá-la para utilizar novamente. Vamos chamá-la de consulta simples do treinamento de IBM I2. Ao pressionar OK, outra janela é exibida, onde se solicita adicionar esta consulta a um grupo de consultas existente ou criar um grupo novo. Criaremos um grupo novo. Há também a opção de que a consulta seja pública, ou seja, ficando disponível para todos os usuários, privada, ou seja, somente o usuário que a criou pode utilizá-la, ou ainda para grupos específicos, que não se aplica nesse treinamento, pois estamos utilizando apenas um grupo de usuários nas configurações de segurança. Agora, uma vez salva esta consulta, vamos verificar como executá-la. Clique com o botão direito do mouse em algum ponto vazio do diagrama. No menu dentro do grupo do banco de dados onde deseja executar a consulta, selecione a opção Gerenciador de consulta e aparece a janela do gerenciador de consultas com a lista de todas as consultas às quais o usuário tem acesso. Caso deseje abrir os detalhes da consulta, basta selecioná-la no grupo Treinamento IBM 2
consulta simples do treinamento I2 e pressionar o botão Abrir. Ou de outra forma, caso queira adicionar os resultados da consulta ao diagrama, pressione o botão Diagrama. Assim encerramos a explicação de consulta simples. Vamos agora criar um exemplo de consulta complexa. Vamos iniciar com um diagrama novo. A consulta complexa é aquela que envolve mais de um elemento. A partir de um ponto vazio do diagrama, utilize novamente o botão direito do mouse para criar uma nova consulta utilizando o banco de dados. Uma vez aberta a janela de nova consulta, vamos adicionar 2 elementos à área de estrutura. Para definirmos quais são os elementos que queremos adicionar, vamos primeiro criar uma pergunta que nos guie no processo. A pergunta é: qual é a lista de crimes de vendas de narcóticos cujos suspeitos são pessoas do sexo feminino? Vamos decompor a consulta em um desenho para facilitar o nosso entendimento. Vemos que no desenho há 2 tipos de entidades: pessoa e crime. A pessoa do lado esquerdo deve ser do sexo feminino. O crime, por sua vez, deve ser do tipo venda de narcóticos. E a descrição da relação entre a pessoa e o crime deve ser de suspeito. Ainda é importante perceber, para que a nossa pergunta seja respondida, esperamos que a saída seja uma lista de crimes. Vamos então criar esta consulta. Vamos arrastar as entidades crime e o tipo de entidade pessoa. Há uma caixa de seleção ativa que permite a seleção dos tipos de vínculos. Nesta caixa, somente aparecerá a lista de tipos de vínculos que podem existir entre estes 2 tipos de entidades. Vamos selecionar o tipo de vínculo Vínculo. Pressionar o botão Mais e com o mouse criar um tipo de vínculo entre os 2 ícones. Agora vamos selecionar o ícone de pessoa e criar uma condição. A condição é sexo igual a feminino. Agora vamos selecionar o ícone que representa a entidade crime e criamos a condição tipo de crime igual a venda de narcóticos. E por fim, selecionamos o tipo de vínculo e criamos a condição descrição igual a suspeito. A lista resultante desta consulta pode apresentar os tipos de itens que selecionarmos. Para isso, basta marcar com os controles de saída aqueles que desejamos que apareçam na lista. Como a nossa pergunta solicita a lista de crimes, selecionaremos somente o ícone crime e marcamos com o símbolo verde. Como resultado da pergunta qual é a lista de crimes de venda de narcóticos cujos suspeitos são pessoas do sexo feminino, temos uma lista de 4 crimes que vamos adicionar ao diagrama, conforme explicado no início deste módulo.
Aqui podemos ver os 4 crimes listados. Agora, vamos adicionar mais um elemento de complexidade a essa consulta. Portanto, vamos enriquecer a pergunta. A nova pergunta é: qual a lista de crimes e a lista de testemunhas de crimes de vendas de narcóticos cujos suspeitos são pessoas do sexo feminino? Mais uma vez, vamos decompor essa consulta em um desenho para facilitar o nosso entendimento. Nesta nova consulta, vamos ter, ao invés de 2, 3 tipos de entidade. O primeiro tipo de entidade vai ser representado por uma pessoa, à esquerda, cujo sexo deve ser feminino. O segundo tipo permanece sendo um crime, do tipo de crime venda de narcóticos. O vínculo entre esses 2 tipos de entidade permanece sendo com a descrição suspeito. No entanto, como agora temos a necessidade de adicionar as testemunhas desses crimes, nós vamos adicionar outro tipo de entidade, pessoa, e um novo vínculo, com descrição testemunha. Nesse caso, nós queremos a lista de crimes e as testemunhas. Portanto, o nosso resultado esperado deve ser crimes, vínculos e testemunhas. Vamos aproveitar a consulta previamente construída para inserir essas novas condições. Voltamos. E agora, na área de estrutura, vamos adicionar outro ícone de pessoa. Adicionamos entre o ícone crime e o segundo ícone de pessoa o vínculo vínculo. Selecionamos este segundo vínculo e criamos a condição descrição igual a testemunha. Como resultado esperado, vamos marcar o ícone crime, o segundo ícone pessoa e o vínculo entre eles. Os resultados dessa pergunta nos trazem uma lista de 2 pessoas, 2 crimes e 3 vínculos. Aparecem 3 vínculos porque uma das pessoas testemunhou 2 vezes sobre o mesmo crime. Assim, concluímos a parte de consultas complexas, mas vamos aproveitar essa mesma consulta para exemplificar a consulta em contagem. Vamos adicionar um elemento à última pergunta feita. A pergunta nova fica então como: qual a lista de crimes e testemunhas que testemunharam mais de uma vez sobre crimes de vendas de narcóticos, cujos suspeitos são pessoas do sexo feminino? As perguntas ficam cada vez mais complexas e cada vez mais o desenho facilita o nosso entendimento. Vamos a ele. O desenho é praticamente o mesmo. Temos a única diferença que no vínculo à direita, entre o ícone de crime e a pessoa que representa a testemunha, adicionamos a contagem maior do que 1 para atender testemunhas que testemunharam mais de uma vez. Uma vez entendida a mudança na pergunta,
vamos simplesmente adicionar à consulta anterior uma contagem no vínculo do tipo de testemunho. Selecionamos o vínculo e adicionamos a condição maior do que 1. Confirmamos. Ao executar a consulta, a lista de resultado agora traz apenas uma pessoa, um crime e 2 testemunhos. Finalizamos assim o módulo 4 do treinamento de IBM 2. Neste módulo, aprendemos a criar consultas simples, complexas e com contagem. No próximo módulo, iremos aprender sobre organização de diagramas e sua configuração, contendo configuração de formato de layout, os principais tipos de layout de rede, espaçar e alinhar. Obrigado.